meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui com muita alegria na direção do Espírito de Deus para falarmos de um assunto de suma importância para a Igreja do Senhor, para a nossa EBD, para os nossos queridos e amados professores que vão estar ministrando também a lição no próximo final de semana. E desta lição e desse novo trimestre que iniciou no domingo passado, que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, especificamente, na lição 2, que será dada no dia 10 de julho, portanto, no próximo domingo, a sutileza da banalização da graça. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil nesses dias, nesses últimos dias em que antecedem realmente a vinda de Jesus, e os sinais estão nos mostrando isso, de uma banalização tão grande desta graça que custou um preço muito alto por nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Estamos escutando e vendo que algumas pessoas estão fazendo, falando e se justificando e se escondendo também atrás de uma graça que não é evidente, que não é relacionada com a palavra do Senhor. Portanto, esse assunto de suma importância vem para nos trazer à luz da palavra do Senhor o que verdadeiramente nós como cristãos, nós como professores, nós como líderes da Igreja do Senhor, entendemos como a graça do Senhor. Então nós vamos começar a observar aqui no nosso textuário que diz e que tem como referência em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A nossa verdade prática, ela diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Quando nós olhamos para o nosso textuário, nós já podemos entender que a graça de Deus, ela nos salvou. Mas ela não nos salvou porque nós preferimos, porque nós escolhemos, porque nós opcionamos, porque nós tomamos esta decisão de que a fé nos alcançasse. Não, ela não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Se ela é um dom de Deus, isso quer dizer que o dom, no sentido literal da palavra, é um presente, é uma dádiva. Você não faz a opção pelo presente, você não escolhe o presente é uma surpresa agradável. Então essa graça ela vem de Deus, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus, ela é um presente gratuito e soberano de Deus. E ela vem por meio da nossa fé. A partir do momento que nós cremos no Senhor e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, prontamente nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós nos prostramos frente à cruz, diante a cruz que está vazia, porque dessa cruz que nos trouxe a salvação, a graça de Deus, nós fomos salvos. Então, nós fomos alcançados por esta graça, o Senhor nos alcançou. Por isso, hoje nós podemos entender o projeto e o processo salvífico de Deus através da graça. A nossa leitura em classe, ela se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10, e ela diz: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós vamos estudar hoje sobre 3 importantes temas, e para que nós possamos compreender a graça de Deus. E uma das primeiras coisas que nós precisamos para compreender a graça de Deus é entender que se a graça está dizendo na Bíblia, no livro de Efésios, que a graça ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Esse projeto da graça, essa salvação projetada antes da fundação do mundo, nós nem vivíamos ainda. Nós éramos um projeto apenas. E Deus já havia projetado esta salvação em Cristo e através de Cristo e por Cristo na eternidade. Então isso não é uma escolha de homens, não é uma escolha baseada na teologia humana, não é baseada nos conceitos filosóficos. Ela não foi escrita em um livro por decisão de um clero, de pessoas muito bem estudadas, definidas didaticamente, não. E a graça de Deus, ela nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem planejou esse projeto maravilhoso. Essa compreensão de que não consegue encontrar os limites da nossa consciência humana. Porque a graça ela revela o amor de Deus por uma geração pecaminosa, indiferente, por uma geração, por muitas gerações que não reconheceram o projeto de salvação do Senhor. Ela começou a projetar-se depois de criada por Deus, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden. E coloca o homem ali para governar sobre todas as coisas e sobre os seus lombos, sobre a vida do homem está a responsabilidade de toda a raça humana. E Deus dá as suas determinações e o homem, ele se permitiu, dentro do seu livre-arbítrio, ele entrou e se aproximou da árvore e comeu daquele fruto, genericamente falando, homem e mulher, e foram, por consequência disso, levados ao pecado. Não foi Deus que decidiu que ele comesse daquela árvore, do fruto daquela árvore, porque Deus, ao contrário, havia dito, desta árvore, do fruto desta árvore, vocês não comerão. Mas foi o homem quem decidiu ir lá e passar por cima da decisão de Deus, da ordenança de Deus. E nisso eles pecaram. E a partir do momento que eles pecaram, então está na Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não tinha consciência de que ele andava nu, de que ele conversava com Deus todos os dias na viração do dia e que ele tinha esta comunhão intensa com Cristo, com Jesus, com o Deus da criação. Então, a partir daí, quando vem o pecado sobre a raça humana, a partir de Adão, o homem é separado da glória de Deus.
E exatamente neste momento em que o homem recebe a sua punição e essa responsabilidade cai sobre todos nós, porque nascemos e fomos gerados no pecado, em que o projeto salvífico de Deus se manifesta através de Jesus. Porque quando o Senhor dá as determinações, ele diz: da raiz da mulher nascerá aquele que te pisará a tua cabeça. Então, nós entendemos e compreendemos que a graça de Deus, ela não é fundada em valores humanos. Ela nasceu no coração de Deus. Deus nos amou. É isso que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça, ela é divina, ela é compreendida porque ela nasceu no coração de Deus. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Ele quem quis agir com graça, e o testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 21, e nós devemos ler esse texto com os nossos alunos. Isso significa que a origem da graça, bem como a sua iniciativa da salvação, é o ato de Deus. A graça, portanto, ela tem origem no céu. A graça, portanto, tem origem no céu e ninguém pode salvar a si mesmo. A graça, ela é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus quis nos dar, Deus quis nos alcançar, Deus quis se aproximar da sua criação através do sacrifício de Jesus, através do seu Filho unigênito, aquele que ele entregou para a humanidade, para que a humanidade entendesse o conceito da sua graça. Ninguém merecia e nem tinha como merecê-la de fato. A Escritura diz que não há justo nenhum sequer, está em Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia, diz Isaías na sua profecia, no seu livro profético de Isaías 64, capítulo 6. As nossas justiças, aquilo que nós achamos que para nós é justo, Paulo está dizendo em Romanos que as nossas justiças diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Somente pelo sacrifício salvífico, somente pelo sacrifício da cruz, somente pelo sangue da justiça redentora do Calvário é que nos redime, que nos limpa, que nos purifica. Porque quando Deus olha para a terra e observa esses seres humanos indiferentes, insensíveis, pessoas suicidas, patricidas, uma geração totalmente longe e distante, com toda a criminalidade e indiferença que há no contexto social. Quando Deus olha para a igreja, muitas das vezes, e até mesmo para o pecado que tenazmente nos assedia e que muitos dão lugar a esses pecados, e por isso todos os dias nós carecemos da graça de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha para cargos, para soberanias, Ele não olha para classes sociais. Cada vez que Ele olha para a terra, Ele olha para o sangue do seu Filho, que foi vertido na cruz do Calvário, e é por este sangue que nós temos livre acesso ao Pai. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo que do céu para a terra veio a nossa salvação, veio a nossa justificação. A graça, ela se relaciona com aquilo que é a doutrina também da igreja, quando nós somos justificados, quando Deus nos justifica, através da sua graça, através do processo da nossa salvação, através da nossa santificação. A santificação, para você se santificar diante de Deus, isso também depende da graça de Deus.
Todas as doutrinas correlacionadas na Bíblia, elas dependem sempre da graça de Deus. A graça de Deus no contexto bíblico, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é: Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, em Gênesis 3,6, mas não coagido a pecar. Só que quando nós olhamos para os dias de hoje, quando nós olhamos para esta graça de Deus, como plano de Deus para salvar o homem, nós observamos que existem muitos equívocos, tanto no falar, no ensinar. Às vezes as pessoas entendem que a graça, que a partir do momento que Jesus veio e derramou o seu sangue e nos justificou e nos santificou e nos salvou, que muitas das vezes parece que o processo da graça de Deus nos traz uma carta de alforria para o pecado. E não é isso que a Bíblia quer dizer. Nós não podemos nos conveniar com o pecado, nós não podemos ser conivente com os pecados da humanidade, nem com os nossos próprios pecados. Até porque não compete a nós julgarmos essas coisas, mas no que diz respeito a este ato autopessoal, em que se refere a mim como pessoa, a você como ser humano, não cabe a nós ensinarmos ou distorcermos o valor da graça de Deus, dizendo que as pessoas têm uma liberdade para pecar, porque tudo que devia ser pago foi pago na cruz por Jesus. Não, não é assim. A nossa dívida, ela era verdadeiramente impagável. Nós não tínhamos como pagar. Esse preço era um preço muito alto, nós estávamos condenados, fadados ao pecado, à morte e ao inferno. Mas quando Deus olha para uma humanidade caída, comprometida com o pecado e não com o seu reino, comprometida com seus valores, não com os valores do seu reino, Deus quis falar a mesma linguagem do homem. Nos conta uma pequena história de um homem de Deus que estava num processo de presença e de sensibilidade espiritual com Deus tão grande que ele vinha caminhando naquele processo de agradecimento a Deus, de glorificação a Deus, de intimidade com Deus. E estava sentindo uma presença tão grande de Deus e que de repente ele acaba tropicando os seus pés em um formigueiro. E as formigas começaram a sair dali e ele estava numa presença tão grande de Deus que ele se sente no direito de pedir desculpas. Então ele olha para as formigas e começa a dizer: me perdoem, eu não quis fazer isso, eu não quis pisar em vocês, eu não quis machucar vocês. Mas elas não têm como entender. Uma formiga não tem como se comunicar interpessoalmente com o ser humano, nem muito menos o ser humano com uma formiga. Porque não há uma interpessoalidade, não há um grau de comunicação para que você possa entendê-las e elas entender você. A formiga é um animal irracional. Mas ele, naquela presença de Deus, ele tentava pedir perdão. Independente disso, as formigas começaram a morder a sua perna, os seus pés, seus dedos. Então ele entende a partir dali que não adiantava pedir desculpas, porque a única forma dele conseguir se comunicar com as formigas era ter corporalmente, ou cientificamente, biologicamente, a mesma formação das formigas. Ele tinha que falar a mesma linguagem. Quando Deus, na sua santidade, no seu trono de glória, na sua presença,
revestido de poder, de magnificência, de soberania, de presença absoluta. Ele olha para o ser humano e vê que o ser humano, desde o tempo do jardim, depois no período da Arca, na Torre de Babel, o homem não consegue entender, no período em que o povo sai do cativeiro babilônico e vai em direção à Terra Prometida, o homem não consegue entender e ele não consegue se fazer entendido pelo homem. Então, a partir daí, para poder falar a mesma linguagem do ser humano, ele envia Jesus para explicar ao homem que não é por méritos, não é por dar presentes, não é por fazer boas obras, não é simplesmente porque o homem acha que quanto mais visitas ele faz, quanto mais pessoas ele alcança. Não, não é por isso. Não é por prática de obras que ele vai ser salvo, mas é por crer, é por acreditar, é por entender a linguagem do divino, é por poder entender a linguagem da cruz, linguagem de soberania, de salvação, de misericórdia, no sentido latino-americano da palavra miseris, miserável, cordes, coração. Deus olha para nós miseráveis com seu coração e é por isso que ele nos ama. É por isso que ele enviou seu Filho para nos se intercomunicar conosco. Quando ele olha para a mulher no poço de Samaria, quando ele olha para a mulher do fluxo de sangue, quando ele olha para o cego na entrada de Jericó, quando Jesus olha para um homem totalmente tomado o seu corpo pela lepra, Jesus não precisava ir até eles, era eles que tinham que clamar pela presença de Jesus. Porque a salvação, a graça, ela vem de cima para baixo. Então Jesus se comunica, e quando Jesus se comunica com essas pessoas, ele está intercomunicando a presença de Deus, ele está intercomunicando a linguagem do Deus poderoso que está nos céus, no alto trono, se relacionando com pessoas do mundo caído, contaminado pelo pecado, na sua sujeira, na sua maldição. Mas ele olha para um leproso, ele olha para um homem estarrecido nos seus pecados, na sua indiferença. E ele faz essa lepra desaparecer, ele faz o fluxo de sangue tornar biologicamente o seu domínio natural, o seu processo natural nas veias, nas artérias, nas microveias, no organismo daquela mulher. Deus faz, através de Jesus, um cego enxergar. E isso não é um ato heróico. Ele não sobe a cruz simplesmente para dizer que ele tem condição de fazer algo diferente, não. Ele está revelando o amor de um Deus que era desconhecido pela sociedade, pelas religiões e pelos doutores da lei, pelos conhecedores da lei. Então ele manifesta a sua graça. Isso é graça no contexto bíblico. Quando nós falamos da graça no tempo da Reforma, a gente olha para a vida de Lutero, alguns até não entendem muitas das vezes esse processo. Mas ali quando acontece a Reforma, nós já estamos no século XVI, mas desde o século XIV, XV, os valores da graça estavam sendo distorcidos de forma terrível. As indulgências, os monges católicos, a Igreja Católica estava vendendo os pecados, o perdão dos pecados, até mesmo por familiares que já haviam sido mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, continuando ainda o processo, mesmo depois da vinda de Jesus, já haviam se passado ali 400, 500 anos. Mas Deus ainda estava firme, como está até hoje, com o seu propósito de fazer o homem entender esse projeto de salvação. Então, ele fala com um jovem monge católico, agostiniano, que era Martim Lutero,
e ele compreende sobre a luz da palavra de Deus em Romanos que o justo viverá pela fé. E ele consegue entender que não somente isso, mas os valores da igreja, os valores da graça estão distorcidos. Ninguém pode comprar esta graça pelo dinheiro, pela quantidade de obras, ou até mesmo por pessoas que já partiram e que não tiveram uma comunhão com esse Deus, ou pessoas que gostariam de ser justificadas pela justiça humana. Não. Então, esta luta, esta guerra que acontece através dos reformadores no século XVI, e já vinha acontecendo desde do século XIV até o século XVI, Deus começa o seu projeto de salvação e de restauração desta graça, explicando às pessoas, o próprio Lutero traduzindo a Bíblia do latim, que era mérito apenas de alguns ler a palavra e entendê-la, então agora ele traduz para a Bíblia para o alemão, e as pessoas podem daí entender, e os outros reformadores também, cada um na sua língua. Então as pessoas começam a entender de fato o que é graça de Deus, que esta graça e a salvação em Cristo, ela vem pela fé, quando você crê em Jesus, quando você confessa o seu pecado, quando você de fato se arrepende no seu coração, você pode e tem livre acesso ao Senhor. Mas esta fé através da graça não está dizendo para você, meu irmão, que você pode pecar deliberadamente, que você pode continuar na prática do pecado porque Jesus já te perdoou, porque isso não está na Bíblia. Isso não está no conceito da palavra. Isso é fazer como no século XVI, na época dos reformadores, de inverter o processo e o projeto da graça de Deus. Graça de Deus é favor imerecido, é presente, é dádiva de Deus. E ela vem e ela acontece na vida de um ser humano quando ele se arrepende do seu pecado. Quando ele se prostra diante de um Jesus que nos ama e nos ama, apesar de nós, apesar das nossas indiferenças, apesar dos nossos pecados. Mas isso quer dizer que todos os dias, 24 horas por dia, eu devo estar na presença desse Jesus, sempre confessando os meus pecados, sempre me entregando integralmente. E sempre declarando a minha dependência na cruz, no sangue do Cordeiro, na justiça que provém dela. Porque através deste ato, desta disciplina de entender a graça de Deus, é que vai nos fazer nos aproximar do coração de Deus, o coração da cruz, entender a graça de Deus. Nesta lição, nós partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. E a graça, ela não é barata, ela não é um objeto barato. A graça, ela procede da cruz. E a cruz que nós pregamos, ela não tem as suas rodinhas para se tornar um peso mais fácil de ser carregado. Não. A graça provém de Jesus, e de Jesus ela procedeu anteriormente de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Jesus determinou que eles esperassem a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e formando então ali
a identificação do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a essência de Cristo. Assim como Cristo é a essência de Deus. E esse projeto de salvação e da graça foram criados por ambos. E esta graça nos alcançou, esta graça te alcança hoje. Esta graça te perdoa hoje por Cristo, pelo sangue da justiça da cruz. E mais do que isso, ela promove o nosso encontro verdadeiro, interpessoal, com um Jesus, um Cristo que se apresenta e se identifica para a sua igreja como uma opção de salvação, ou como única opção de salvação pela sua graça, pela sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos proporcione uma excelente aula, aulas por excelência em todos os cantos da nossa EBD Canoas Norte. Em nome de Jesus, Deus seja conosco. Amém.